alegria, que bênção é nos encontrarmos aqui mais uma vez no nosso Café e Fé, onde nós podemos ter um papo, onde nós podemos conversar sobre as boas notícias do Evangelho, que é o nosso objetivo, você sabe, mas é bom repetir, é falar do que é bom, é falar da bondade de Deus, falar do Deus que se encarnou, do Deus que virou gente para salvar a gente desse jeito errado de ser gente. Eu acho que esse momento aqui é um momento muito especial. Eu tenho tido alguns insights aí, ou algumas pessoas que têm contado histórias muito preciosas do programa Café e Fé. Café e Fé não é simplesmente um programa, é um encontro. E eu tenho esse privilégio de entrar nas famílias, nas casas, e agora a gente sempre entra acompanhado. Nós estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso querido irmão Pedro, que tem sido um companheiro no Café e Fé, tem tomado café junto e exposto aqui a palavra de Deus. Muito obrigado, Pedro, por mais esta vez você estar conosco. E eu que agradeço, pastor, pela oportunidade, pelo grande privilégio de nós compartilharmos sobre o Evangelho da Graça de Deus. Você sabe que, como eu tenho dito, nossa vontade, nosso desejo é falar dessas boas novas do Evangelho. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso material e também possa participar. A sua participação é muito bem-vinda e você pode ser um parceiro nosso. A gente sempre usa 3 áreas, mas deve ter mais. Mas essas 3 aqui são importantes. Quais são elas? Primeiro, oração. Eu sempre reforço a necessidade que você tenha um tempo para orar pelo Café e Fé e que esse programa seja uma bênção na vida das pessoas. Segunda coisa é você compartilhar. Compartilhe com as pessoas que você gostaria de conhecer o Evangelho, que você gostaria que essa pessoa fosse tocada pela palavra de Deus. Você vai ser um missionário nesse sentido de transmissão. E, se for o caso também, como esse programa tem custos, você pode nos ajudar contribuindo para que ele possa continuar. Deus tem sido fiel e não tem faltado, graças ao Senhor. E nós estamos aqui agora para falar para você pegar a sua xícara e vir já. Nós vamos voltar aqui, o nosso café vai começar agora e você e eu estamos juntos aqui nesse momento. Já voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós queremos abordar aqui sobre um episódio do tanque de Betesda. A palavra Betesda significa Casa da Misericórdia. E tem um episódio muito marcante da misericórdia de Deus ali
tanque era um tanque com 5 pavimentos. Ele tinha uma extensão relativamente grande e ali se reuniam os paralíticos, os coxos, Os cegos. os cegos. Eles vinham para um momento que era assim, esperado, que havia uma tradição que aquelas águas elas recebiam a presença de um anjo, um mensageiro divino, e elas eram agitadas, e o primeiro que entrasse naquele tanque era curado, né? E ali havia um homem, né? Esse homem estava ali há 38 anos. Independente se era uma tradição, ou se realmente isso acontecia, o fato é, ele estava ali fazia 38 anos. 38 anos, esperando a sua chance de entrar e ser curado. Ele era um paralítico, Uhum. o cego ganhava dele, o manco ganhava dele, porque paralítico, né? Mas ele estava lá persistentemente naquele pseudo-hospital, não é? Uhum. Naquela busca da chance. E do que nós entendemos é que ali tinha um homem com o olhar no lugar errado. Sim, E é isso que nós vamos olhar hoje aqui, né? isso. Olhando Para o lado para o lado errado. Para onde aquele paralítico estava olhando, Pedro? Então, aparentemente, ele estava olhando para o lado errado. Ele estava olhando para as circunstâncias, para os sinais visíveis. Vamos ler o texto, pastor, ali Vamos. de João, Vamos. capítulo 5? Uhum. João, capítulo 5. Vamos ler ali do versículo 2 até o versículo 9. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E era aquele dia sábado. Era sábado. Era sábado. Interessante que isso aqui começa quebrando um paradigma religioso, né? Que a tradição dizia que não se podia curar no sábado. É. Eu entendo esse texto com... Ele é o milagre da graça que desconcerta. 38 anos. Que número é este? Esse número é interessante. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele tinha que percorrer da região de Gósen, o Gósen, onde eles estavam habitando lá no Egito, até a Gilgal, do outro lado do Jordão. Eles andaram 42 paradas. Eles iam andando e parando, passavam tempo. E em 2 anos, o povo andou 42 paradas. Eles andaram 32 paradas. 32 pelos lugares que eles foram andando, parando e ficando um tempo, depois foram
em 2 anos. Mas eles só entraram com 40 anos. Uhum. Você tira 40, 2, 38. Uhum. 38 anos, Pedro, eles ficaram paralíticos. Muito interessante. Eles ficaram ali, Esperando, é, esperando, é, é, correndo atrás do próprio rabo. ali. Para mim, este milagre estava apontando para Israel. Uhum. Esse homem é uma figura de Israel que ficou paralítico no deserto 38 anos, Muito interessante. sem perceber a realidade do Deus que havia dito para eles: vocês vão entrar e vão possuir a terra. Então, Pedro, aqui nós vemos que haviam 5 pavilhões. Uhum. E esse número 5 também é um número significativo, porque na Bíblia esse número tem representado a graça. E ele estava vivendo na expectativa dos outros ajudarem. Uhum. Então, vamos aqui. Estava esperando por um movimento das águas, mas ele não estava vendo o próprio Senhor estava no meio daquele povo, ele não sabia. Até porque tinham muitos cegos e aleijados, e a gente fica tentando imaginar como que eles conseguiriam entrar a tempo para aproveitar a cura no momento do movimento do anjo ali. Como que eles fariam isso? Porque os cegos não enxergavam a água se mover. Pois é. Os coxos não tinham agilidade alguma para cumprir a labuta, para cumprir esse trabalho. E então os paralíticos, então é por isso que esse homem diz: olha, na hora que o anjo vem, ninguém me coloca na água com rapidez, então eu não consigo. O fato é que a gente percebe que o mais importante, o ponto importante aqui é que todos estão no mesmo balaio aqui, incapazes de fazer qualquer coisa para se salvar. Eu acho que esse é o recado que o Espírito Santo tem para nós aqui. Todos somos incapazes para se salvar por nós mesmos, ou por ajuda de alguém, ou por algum sinal visível, ou por algum anjo. Isso fala de uma doutrina bíblica muito interessante, que é a depravação total, né? Exatamente. A depravação total mostra que não existe nenhuma condição do homem se salvar por si mesmo. Ele está totalmente impossibilitado. Não tem jeito de nós nos salvarmos. Nós estamos como aquele paralítico, paralisados, sem condição, e ainda murmurantes, porque ele dizia: não tem ninguém. Ainda reclamando, né? A murmuração, não tem ninguém. E a palavra, desculpa, pastor. Que possa me ajudar. Se percebe que os seus problemas decorrem de que nós somos pecadores sem condições de salvação. Incapazes. Incapazes. E a palavra é clara ao dizer em Romanos capítulo 3 que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, de nós mesmos, a gente não pode extrair nada. Esses paralíticos aqui, coxos, cegos, eles tinham que entender que o problema deles decorria de um problema muito maior do que a condição física deles. Todos ali estavam espiritualmente mortos em seus delitos e pecados, assim como nós estávamos um dia antes de o Senhor nos alcançar. Tem muita gente olhando para o lugar errado, Pedro. Olha para lugares espiritualizados. Uhum. Vamos para tal lugar porque lá a gente vai encontrar a presença de Deus. Olha para certos santos, fica olhando, pedindo, mas o que nós temos que olhar é para o lugar certo. Olhai para mim, diz o profeta Isaías. Falando de Jesus: olhai para mim e sereis salvos, pois todos os termos da terra. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos falar sobre isso já já? Vamos. Espera por nós que nós voltamos já já.
Pois é, o paralítico estava dentro daquele sistema e ele estava preso dentro de um sistema religioso. E ele não estava olhando, ele não tinha consciência de que o Salvador estava ali perto dele. E é interessante que não foi o paralítico que viu Jesus. Foi Jesus que viu o paralítico naquele lugar. E Jesus se aproxima. Tem muita gente hoje dentro da religião que está esperando Um sinal, um sinal, está esperando um acontecimento bombástico, uma condição de fazer alguma coisa para uma obter. experiência que, né, esotérica, né, que olha agora, não. E Jesus estava ali do lado, né? E ele era o único que poderia curá-los. Só. Não era o anjo, não era o sinal, Só. o único que poderia curar eles, salvar eles, estava ali do lado. E Jesus, então, ele aparece ali e ele faz uma pergunta que eu considero uma pergunta desnecessária. Mas será que é desnecessária? Porque ele pergunta: queres ser curado? E você sabe que tem muita gente que não quer ser curada? Tem muita gente que a doença é um álibi, é uma desculpa. Se ele for curado, ele vai ter que trabalhar. É. Se ele for curado, ele vai ter que produzir. Então, ele se encastela. Essa pessoa se esconde na doença e alimenta a doença para que ela o mantenha dentro dessa imobilidade, dessa paralisia emocional. Uhum. E por isso que a pergunta de Jesus parece desnecessária, mas ela é muito profunda. Porque parecia uma coisa óbvia, né? Ele estava ali há 38 anos esperando, então parece a nós óbvio que ele queria ser curado, mas Jesus ele conhece e sonda os corações. E depois ele faz essa pergunta e o homem, ele não disse: "Eu quero ser curado", ele foi logo dizer assim: "Olha, eu estou aqui há esse tempo todo e ninguém", É a murmuração do ser humano. murmuração, "ninguém olha para mim". Essa é uma das doenças, das enfermidades da alma mais terríveis, que é você se fechar dentro da sua condição, eh, ensimesmada Uhum. e culpar os outros, e reclamar dos outros, e criar problemas. De, não, não, eu não tenho condições. E Jesus, ele ficou ali olhando para esse homem e não entrou no discurso dele, só disse assim: levanta, toma o teu leito e anda. E o que eu acho maravilhoso, pastor, que até que nós já conversamos aqui, que a iniciativa para a salvação de alguém sempre parte do Senhor. Sim, E não foi o homem que achou Jesus, não foi o homem que procurou Jesus, Jesus encontrou aquele homem. A iniciativa partiu do Salvador. E aquele homem ele argumentava, né? Olha, mas não tem ninguém para me colocar no tanque na hora que o anjo. Que tanque? Que anjo, pastor? Sempre bastou uma palavra de Jesus para que coxos andassem, para que cegos enxergassem, mortos ressuscitassem. Sempre bastou uma palavra de Deus e dessa vez foi a mesma coisa. Jesus bastou uma palavra do Senhor para que aquele homem fosse curado. Às vezes a gente acha que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, você tem que entrar na água quando o anjo bater, não. Basta uma palavra do Salvador para a maior cura espiritual de todos os tempos, que é a cura da prisão do velho homem, que é a ressurreição juntamente com Cristo. o homem, ele estava doente, ele estava impossibilitado, ele estava completamente sem esperança, ainda que ele estivesse ali. Mas ele estava reclamando, dizendo que os outros não iriam ajudá-lo. Jesus pergunta: quer ser curado? E agora eu pergunto para você: você quer ser liberto? Você quer ser curado do seu vitimismo, da sua doença de
ensimesmamento de só ver você no espelho, de só enxergar você nesse mundo. Você quer ser curado? Então, Jesus está aí pronto para libertar você. E o projeto dele é matar você e ressuscitar você em novidade de vida. Isso foi o que ele fez comigo. Quando eu vivia com meu trauma, com as minhas reclamações, com as minhas doenças, e ele chegou para mim e não me ofereceu uma libertação idealística. Ele veio trazer a morte do meu velho homem e veio viver. Queres ser curado? Então levanta-te. Então creia. Creia no Senhor Jesus Cristo e você vai ser liberto dessa sua história. E interessante que essa cura aconteceu no sábado. Uhum. Para o judeu, isto era um sacrilégio. Uhum. O sábado não se podia fazer nada. Uhum. E Jesus quebra esse primeiro paradigma. E ele vai dizer que não foi o sábado feito, o homem foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Que ele é o Senhor do Ele é o sábado. Senhor do sábado. E que esse quebra de paradigma levou uma acusação a Jesus e dali começa o processo da crucificação de Cristo. Ah, passou pelo Sinédrio e tudo mais. Dali começa a grande perseguição de Jesus, porque as religiões normalmente elas são criadoras de caso. Elas gostam de procurar pelo em ovo para poder te acusar. Exatamente. E Jesus procura pecador para ele salvar. Uhum. Ele procura pessoas que estão caídas para ele libertar. E quando Então, Jesus encontrou o homem. Não foi o homem que encontrou Jesus. Jesus encontrou no meio de uma multidão. Ele pode estar com os olhos em cima de você hoje. E você precisa ouvir a palavra dele. Queres ser salvo? Queres ser curado? E aí isso pode mudar totalmente a sua maneira de viver, a sua maneira de existir. E se a pessoa olhar para si, né, pastor? Porque se a gente olhar para si, imagina aquele paralítico. Ele olhava para si e ele olhava, Não tem esperança. não tem esperança. Então, se você olhar para si, para sua capacidade, para suas boas obras, para o seu mérito, para sua justiça, você vai se ver realmente sem esperança. Mas o Senhor ele está aqui para nos desconstruir. Esse que é o intuito do evangelho. O pastor Glênio falou aqui da experiência pessoal dele. Em algum momento o Senhor te exigiu, olha, você, quando acontecer isso, você vai lá e corre, e tenta chegar primeiro. Não, o Senhor te salvou única e exclusivamente pela graça de Deus, pela suficiência da obra de Jesus Cristo naquela cruz. Então, o Senhor nos chama a nós não olharmos para nós, mas olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu até quero dar uma sugestão. Durante alguns anos atrás, eu fiz uma série de pregações baseado nesta realidade aqui, com o título O Médico Ferido, mostrando o poder de Jesus para curar. E tem uma história do médico que ele estava no tanque de Betesda, isso hipoteticamente, né? Uhum, Ele estaria na fila esperando a água se mover uhum. e ele, quando ele ia entrando, o anjo disse, você não. E ele disse, mas por que eu não? Eu também preciso ser curado. E o anjo disse, não, você não pode ser curado, porque a sua dor vai dar sensibilidade a você para tratar aqueles que estão feridos. O médico ferido tem como objetivo despertar em nós que, às vezes, Deus não vai tirar totalmente a doença, a dor, mas Ele vai nos manter naquela dor para que nós aprendamos a conviver com Ele e sermos bênçãos para os A outros. dependência do Senhor. O Spurgeon, o grande pregador inglês do século XIX, ele viveu mais de 30 anos com uma depressão, com sofrimento, com a dor. Eu não conheço pregador que tenha sido mais eficiente naquele tempo do que Spurgeon. Foi um homem de Deus muito utilizado.
E ele tem uma frase que diz a seguinte: a melhor coisa que nós temos neste mundo é a saúde, com exceção da doença, Olha só. porque essa nos faz levantar os olhos para cima e depender da graça de Deus. Amém. Uma pessoa com saúde pode muitas vezes achar que ela se basta, mas quando ela está numa situação de doença e aquilo traz sofrimento, e ela, nesse sofrimento, ela vai buscar a comunhão e a intimidade com Deus, ela pode ser uma bênção Uhum. curadora para as outras pessoas. Ela vai ter sensibilidade, ela vai ter empatia, ela vai ter aquela sensação de dizer assim: eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento. Eu estava falando sobre o meu trauma e eu fui abusado quando menino, e esse trauma foi muito tempo uma dor muito grande. E ele hoje ele é um esparadrapo. Ele é um sistema de cura, de Uhum. cobrir a dor dos outros. E Consolo. quando eu trago o problema para outras pessoas que estão naquele fato de sentir aquilo, eu posso ajudar a pessoa a viver uma vida de esperança, porque o Senhor Jesus Cristo nos enxerga na nossa dor, nos cura, e se quisermos ser curados, podemos ser curados, e se não formos curados totalmente dos seus efeitos, seremos bênçãos com a nossa dor Amém. para ajudar as outras pessoas. Amém. Até o senhor falando, eu lembrei de um texto que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala que nas tribulações que nós fomos consolados por Deus, é para que a gente possa, de fato, compartilhar isso com o irmão, com a irmã, para que eles também possam ser consolados pelo Senhor. Então, o Senhor às vezes permite que isso aconteça em nossas vidas para que a gente possa consolar outras pessoas. Então, pastor, a gente olha para esse texto e a gente percebe que não se trata de um sistema religioso, mas de uma pessoa. Sim, Esse campo das incertezas e das dúvidas, quando a gente olha para si e fica com desesperança, com incerteza, com dúvida, isso aqui é o que o inimigo quer. O inimigo quer que a gente continue nesse campo, né? Que a gente fique escravos das dúvidas, das tribulações, das incertezas. Mas se a gente deseja de fato, se você deseja ser liberto da escravidão do pecado e ter uma nova vida, por que você continua olhando para si ou para qualquer outra coisa que não seja para Jesus e sua obra consumada na cruz? As pessoas muitas vezes olham para si ou olham para sinais, anjos ou qualquer outra coisa, mas não olham para Jesus e sua obra consumada, assim como aquele paralítico não olhava para Jesus. pois é. Se você quiser ser liberto, só tem uma solução. Ele diz: olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Então, se você quiser uma libertação, olhe para Jesus. Você já nasceu de novo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Crê que morreu e ressuscitou com Jesus Cristo? Isso aqui é a chave do Evangelho. Eu espero que você creia no Senhor Jesus e que o Espírito Santo revele essa união maravilhosa que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Pedro, muito obrigado por você estar aqui conosco. Amém. Nós agradecemos Eu que agradeço. também a você que tem participado e volto a dizer: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na sua morte e ressurreição com Ele. Amém. Isto faz toda a diferença. E receba aqui o nosso abraço de coração para coração. Até a próxima, se o Senhor assim permitir.